Últimas notícias do São Paulo, bora te deixar super bem informado nesta segunda-feira. Vamos falar sobre Gustavo Medina podendo ser reforço do São Paulo. Rui Costa fez uma revelação interessante sobre a tentativa de contratar quase todos os jogadores que estão atualmente no Botafogo. Bora destrinchar um pouquinho sobre isso e trazer muito mais informação do São Paulo, falar sobre o contrato da Superbet, trazer alguns detalhes que são importantes sobre tudo isso. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Desde já desejo uma ótima segunda-feira para todo mundo, que seja uma segunda-feira próspera e cheia de boas energias. O Flamengo foi eliminado neste domingo pelo Bayern de Munique, né? Placar de 4-2, um jogo cheio de gols, mas tá bom, o que isso tem a ver com o São Paulo Futebol Clube? Isso porque, na tabela base do Campeonato Brasileiro, na próxima rodada o São Paulo enfrenta o Flamengo, no estádio do Maracanã, inclusive. Porém, a CBF já tinha divulgado, né, todas as datas, horários, tudo bonitinho, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, as equipes que estão na disputa do Super Mundial de Clubes ou da Copa do Mundo de Clubes, que é a nomenclatura correta, ainda não tinham essas datas confirmadas pela entidade. E aí agora fica a expectativa por parte do São Paulo da data ser confirmada entre os dias 12 e 13, para que o São Paulo realmente saiba oficialmente qual que vai ser a estreia do técnico Hernan Crespo. Como de lá para cá, da eliminação do Flamengo no último domingo, para a partida contra o Flamengo no dia 12 ou 13, são 2 semanas, então dá tempo para as equipes retornarem, né, começarem os treinamentos e aí realmente acontecer a partida no meio de semana, na semana ali do dia 12 do dia 13. A CBF não tinha marcado nenhum jogo dos participantes brasileiros, porque a final do Super Mundial de Clubes vai acontecer no dia 13. Então vai que, né, futebol é futebol, a gente sabe como é que é. Por mais que no início da competição parecia que não poderia acontecer, então a CBF desta vez falou, olha, já que existe uma possibilidade dos brasileiros estarem na final do Mundial, que é no dia 13, ou na semifinal, que é 3 dias antes, então vamos deixar aí off, não vamos divulgar as datas dessas equipes que estão na competição. Só que agora o São Paulo vive a expectativa da CBF confirmar qual que será a data da partida contra o Flamengo. Acredito eu que realmente essa partida deve ser confirmada mais ou menos no dia 12 ou 13, e aí o São Paulo já sabe que a estreia do seu novo técnico, do técnico Hernan Crespo, deve realmente acontecer contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Parada dura, difícil enfrentar o Flamengo, mas é bom que já pega ali 17 dias para treinar, de intertemporada, vai fazer testes, já pega aí um dos principais times para ver se realmente esse tempo foi útil, foi hábil para o técnico colocar a sua ideia de jogo, colocar a sua filosofia. Para a gente continuar trazendo mais informações do São Paulo, o São Paulo fez algumas tentativas por vários jogadores que estão hoje no Botafogo. Quem falou isso foi o Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube. Em entrevista a 0 Hora, ele confessou, né, que vários atletas que estão atualmente no elenco botafoguense, em alguma oportunidade, chegaram a ser cogitados e chegaram até ficar perto de serem reforços do São Paulo. E aí eu soube de alguns deles e a gente vai destrinchar rapidamente aqui alguns. E aí eu queria saber, já de antemão, desses nomes, qual que você gostaria que realmente fosse reforço do São Paulo. Bora trazer alguns nomes. O goleiro John, e aí vocês vão lembrar que o São Paulo chegou a entrar em negociações com o Santos para a contratação do John, só que essa negociação aconteceu antes do Rafael. O John era o plano A do São Paulo para a contratação de um novo goleiro. O São Paulo chegou a entrar em tratativas, tinha acertado com o Santos valores, com o próprio atleta já tinha ali um acerto, só que aí de última hora o Santos preferiu não fazer negócio com um rival direto. Posso confirmar para vocês
que o John esteve muito, mas muito perto de ser goleiro do São Paulo antes da chegada do Rafael. Só que aí, no fim das contas, sem a presença, sem a possível contratação do goleiro, que na época seria comprado por 6 milhões de reais, o São Paulo acabou indo para o Rafael, pagando um pouco menos, pagando 5 milhões. Outros jogadores que o São Paulo tentou. O Vitinho, lateral direito, o São Paulo fez uma consulta. Mas quando o São Paulo foi consultar, ficou sabendo que realmente só era possível a contratação do atleta por valores que o São Paulo não poderia comprar na época. O Jair dos Santos, o São Paulo em nenhum momento quis a sua contratação, mas fez uma consulta para saber detalhes do Barbosa, ainda quando ele estava lá na LDU, mas na ocasião o São Paulo também não fez frente, não quis a contratação do atleta, e aí acabou cogitando, e aí começando a possibilidade do Alan Franco. Então, se o Alan Franco não tivesse vindo, era bem provável que o São Paulo fizesse a contratação do Barbosa, mas como as negociações com o Alan Franco acabaram andando, o São Paulo preferiu a contratação deste atleta. Outro atleta que o São Paulo consultou foi o Alex Telles. Vocês vão lembrar que na temporada passada o São Paulo fez de tudo para contratar o Wendel, mas não conseguiu. E aí, quando teve, o Alex Telles conseguiu a sua rescisão com o Al Nassr, o São Paulo foi lá e quanto que custa, meu amigo? Aí o Alex Telles, olha, para jogar no Brasil eu quero um salário de 1,5 milhão. São Paulo, valeu, um abraço. Brigadão aí, só tava passando para dar uma olhadinha, só tava dando uma vasculhada, só dando uma olhadinha, vou comprar nada hoje não. E aí acabou não contratando ali o Alex Telles. O Gregory também esteve perto, chegou a ter um acerto com o São Paulo e em vários momentos o São Paulo chegou a ter a contratação do Gregory perto em três períodos. Só que em todas essas ocasiões o que pesou foi a compra do atleta. No período que ele estava no Inter Miami, exigia-se ali um valor que o São Paulo não estava com condições de comprar o atleta naquela ocasião. Inclusive, soube que antes da contratação do Marcos Antônio, houve uma tentativa em relação ao Gregory, na época que ele já estava vindo para o futebol brasileiro. O Alan, o São Paulo em nenhum momento tentou a sua contratação. O Marlon Freitas, o São Paulo chegou perto da contratação, mas de última hora o Rogério Ceni vetou a sua contratação. A comissão técnica do treinador entendia que o atleta não seria de bom uso dentro do plantel. O Arthur, o ponta, o São Paulo em nenhum momento chegou a cogitar. O Savarino chegou a ficar perto. O São Paulo chegou a ter um acerto verbal com o seu staff, mas na hora de pagar para ter o atleta em definitivo, o São Paulo não conseguiu comprar o atleta, que acabou indo para o Botafogo. E o Igor Jesus, antes da contratação do André Silva, o São Paulo também foi buscar mais informações sobre o Igor Jesus, mas quando chegou já era tarde. Isso porque o Botafogo já tinha bem perto a sua contratação, já estava nos detalhes de assinar ali um pré-contrato com o jogador. Quero saber aí a sua opinião sobre esses jogadores. Algum cabe no São Paulo hoje? Eu acho que nessa lista aqui alguns seriam titulares hoje do São Paulo. Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. Tem o nosso grupo do WhatsApp, 24 horas, onde a gente bate um papo sobre São Paulo Futebol Clube, tiro todas essas dúvidas, vocês me levam lá algumas informações, eu vou vasculhar, respondo para vocês, você tem um contato direto comigo, além de toda a resenha que a gente sempre tem lá no nosso grupão do WhatsApp. Quero muito que você faça parte dessa comunidade, tem vídeos exclusivos para os membros, tem lives exclusivas, tem muito conteúdo legal para você poder acompanhar lá nos membros do canal. Para a gente continuar trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, a gente já falou sobre os jogadores do Botafogo, já falamos também sobre o confronto contra o Flamengo. Bora falar sobre o contrato da Superbet. Os valores reais do contrato do São Paulo com a Superbet. Você sabe que o São Paulo renovou o contrato do seu patrocínio Master até 2030, que é o ano do centenário. Bora trazer vários detalhes, a gente já tinha comentado aqui no canal sobre todos esses valores, mas o Rodrigo Capello fez uma matéria bem legal sobre isso, trazendo ainda mais detalhes. E aí entra uma contradição do departamento de marketing, porque foi divulgado e está sendo divulgado de uma maneira que eu, Alexander, não acho bacana. O contrato da Superbet com o São Paulo renderá fixo 680 milhões.
seria uma média de 97 milhões por ano, tá? Porque tem alguns gatilhos que no primeiro ano é 78 e lá no último ano vai ser 140. Então vai aumentando conforme o passar dos anos até por uma correção. Mas se você for juntar ali e fazer uma média dos anos, dará 97 milhões, o que é um baita de um valor, chegará próximo aos 100 milhões anuais. Então é um valor positivo para o São Paulo. Mas a diretoria, o departamento de marketing venderam o contrato do bilhão. É um contrato que poderá chegar cravado em 1 bilhão. Só que, para chegar no 1 bilhão, meu amigo, o São Paulo vai ter que conquistar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, a Libertadores da América, o Mundial Intercontinental e o Super Mundial de Clubes em 2029. Além do Super Mundial de Clubes 2029, todas essas competições que eu trouxe, São Paulo teria que ganhar todas elas em todos os anos. Então São Paulo teria que ser nitidamente campeão de tudo até 2030 para bater a meta de 1 bilhão certinho. Não é mais de 1 bi, é 1 bi certinho. Só chegará em 1 bi nesse contrato total se conquistar absolutamente todos os títulos a partir do momento em que esse contrato foi assinado. Acho que os mais otimistas, a gente sabe que o São Paulo não vai conseguir esse feito. Então, qual que seria a necessidade de você divulgar o contrato de 1 bi, sendo que é praticamente inviável chegar lá, sendo que o seu contrato que você já assinou é bom? Eu acho que o contrato que o São Paulo fez com a Superbet, só dos valores fixos, já é muito positivo. Então, para que fazer todo esse malabarismo? Para que fantasiar dessa forma só para supervalorizar algo que na prática não vai acabar acontecendo? Mas fica aí a questão, fica aí o alerta, para quê? Não era necessário. Misturei aí um pouquinho de informação e opinião, mas quero muito saber também da sua opinião em relação a esse contrato da Superbet. Repito, acho que é um bom contrato, só não tinha necessidade de aumentar para falar que é 1 bi, sendo que dificilmente vai chegar nesse valor. Pra gente fechar o vídeo de hoje, só antes, aqui embaixo tem um link da Ola Esportes para você ajudar bastante. Só você clicando no link você já me ajuda bastante. Se você criar a sua conta gratuita, também vai me ajudar ainda mais. A Ola Esportes é uma plataforma completa. Tem jogos ao vivo, tem todas as notícias, tem para você que faz a sua fezinha, tem comparativo de casas de apostas. Então, te prometo que é uma plataforma muito bacana, muito interativa. Você vai gostar bastante também lá e você vai poder acompanhar todos os jogos do São Paulo ao vivaço. Pra gente fechar o vídeo de hoje, aí você poder curtir a sua segunda-feira, e eu também vou curtir minha segunda-feira. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Para fechar, Gustavo Medina agora vira a opção, o plano A do São Paulo para uma contratação visando a sua defesa. Com a saída do Juan Tressoldi, que não vai ter o seu contrato renovado, inclusive o contrato expira nessa segunda-feira, o zagueiro vai até o CT se despedir dos demais companheiros e vai pegar as coisas dele que estão lá no CT da Barra Funda. O Juan queria essa renovação contratual, mas Casares acabou colocando diversos empecilhos para que isso acontecesse. Agora o São Paulo mira a contratação do Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos, zagueiro que tem a perna dominante à direita, atua mais como zagueiro e também pode fazer um zagueiro pela direita. Atualmente está na Ferroviária na disputa da Série B. Ele é agenciado pelo Bertolucci, que é um empresário que tem uma proximidade muito grande com o Júlio Casares e com essa atual gestão neste momento, e as tratativas estão em estágio inicial. A Ferroviária gostaria em um primeiro momento de uma venda, só que o São Paulo não tem condições hoje de fazer uma compra em definitivo, a depender dos valores que forem jogados na mesa. As partes ainda estão conversando, o São Paulo gostaria em um primeiro momento de um empréstimo com opção ou até obrigação de compra até dezembro deste ano, e aí seriam algumas metas estipuladas em contrato. Repito, as tratativas ainda estão em estágio inicial, mas existe um otimismo do São Paulo para conseguir essa contratação e aí, quem sabe, fortalecer o seu sistema defensivo ainda nessa janela de transferências, quiçá antes da volta do Campeonato Brasileiro. Gustavo Medina é um nome que está no scout, que foi aprovado pela gestão, pelo Carlos Belmonte, pelo Júlio Casares e também agora conta também com o apoio do técnico Hernan Crespo. Ele gostaria de contar com mais um zagueiro agora que ele não terá o Juan Tressoldi, até porque ele pretende implementar o sistema com 3 zagueiros e atualmente com a saída do Juan e tirando os jogadores das categorias de base,
o São Paulo só tem Arboleda, Sabino, Alan Franco e Ferrarese. São 4 zagueiros, sendo que ele quer jogar num sistema com 3. Se não houver improvisações, ele precisará pelo menos de mais uma contratação nessa janela de transferências. Você acha o nome do Gustavo Medina um bom nome? Deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Gostaria muito de contar com o seu comentário, com o seu like, com o seu hype e também compartilha. Faz o seguinte, pega esse link, joga lá para 3 amigos são paulinos que não conhecem o canal, para eles também fortalecerem aqui e conhecerem o nosso trabalho. Um abraço para todo mundo, boa segunda-feira e boa semana. Tchau!